Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Reinaldo. Reinaldo veio trazer para a gente hoje um tema interessantíssimo, que há muitas moradas na casa do meu pai. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, trazer mais um tema que para nós aprendermos um pouco mais, que possamos com esse bate-papo, né, trazer mais ideias, porque é um tema já bem falado, mas que a gente pode sempre extrair, né, alguma coisa a mais para a nossa vida, para nós mesmos, para nosso conhecimento. Então eu trago hoje esse tema, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Que vem lá no capítulo, começa no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler, vou pedir a licença para ler esses pedaços que a gente vai falando, né? E é esse trechinho aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vô-la teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver também aí estejais. João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Aí os Espíritos nos dão nos dão a instrução falando o seguinte: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos neles que encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento, né? E eles falam também no final que essas palavras podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito, né? Essas palavras foram ditas, parece que foi próximo da crucificação de Jesus, né? Foi alguns dias, um tempo próximo, para consolar os discípulos, né? Para dar esperança. Só que, como todas, né, as palavras de Jesus servem para nós, né? Em o tempo todo que a gente vai encontrar, essas palavras vão servir para a gente também. Né? De acordo com a condição moral, né, desprendimento dos laços materiais, nós encontramos as diversas moradas. Enquanto alguns vivem isolados em remorsos, sofrimentos morais ou nas trevas, né? Outros percorrem os espaços imundos com a liberdade sublime em dádivas que não conhecemos, né? Nossos irmãos que vivem em planos muito superiores, a gente não faz ideia, a gente, né, com as instruções que os Espíritos nos dão, que a gente faz alguma ideia, né? Que a gente tem ideia um pouco mais sobre onde nós estamos. Mesmo assim, onde nós estamos, nós não temos nem tem Total, né? total ideia, né, do que está acontecendo. Então, assim, a referência de compreender o estado feliz ou infeliz do espírito, que fala no Evangelho, já que construiu um estado de consciência mais depurado, vencendo nossa animalidade, né? Então, se ele fala que também pode ser considerado como um estado feliz ou infeliz, então quer dizer, a nossa morada íntima também vai definir, né, para onde que nós vamos nos colocar, né, nós vamos ser atraídos. Então, o que a gente constrói dentro de nós, né, através da nossa vivência, da nossa luta contra nossa animalidade, nosso egoísmo, né, trabalhando o perdão, é que vai definir, né, para onde a gente vai, não necessariamente o local, e sim o estado íntimo da gente, né? Passando aqui no Livro dos Espíritos, lá no título Espaço Universal, o item 36 e o item 55 fala sobre o vácuo e os mundos habitados. Né? No 36, o Kardec pergunta assim: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Eles respondem: não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos. E aí ele vem no 55: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí eles respondem sim, e o homem na Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição.
E no finalzinho fala, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nenhuma coisa, nada inútil, né? Então, quer dizer, o vácuo só existe na nossa percepção limitada, né? O infinito, ele é preenchido, abundante de vida. Onde tem energia, existe vida física e extrafísica, né? Em qualquer região do ponto de vista material e espiritual, existe habitação na eternidade, né? É porque nós, na nossa pequenez, né? A gente imagina que as vidas têm que ser igual a gente, né? Isso. E cada mundo tem os seus habitantes, né? De acordo com a matéria lá, de acordo com o seu grau de apuração, né? Que ele vai se depurando. Então, não vai precisar dessa matéria tão pesada, grosseira como nós temos. Então, é isso que o Cristo quis mostrar pra gente, né? Que em cada morada, né? Elas são habitadas, mas pelos habitantes que fizeram jus a essa morada, né? Que necessitam daquela morada. Então é isso que a gente tem que entender, não é achar essa mania que nós temos que tudo a gente tem que ver, tem que tocar. Tudo pra gente a gente tem que ver e tem que tocar. E não é assim que a coisa funciona. É. E a gente se acha, né, a última bolacha do pacote, É. porque A gente acha que a gente é a obra-prima né, que Deus fez e somos nós. com esse tamanho de possibilidades, de infinito e vasto universo, com quantidade de estrelas, galáxias, né? A gente está numa galáxia aqui imensa, que é absurdamente inimaginável a gente até calcular. Imagina a quantidade de galáxias que eles já conseguem ver do ponto de vista material. Que se a gente falar do ponto de vista espiritual, aí acabou. A gente não tem nem condição nem de mensurar. Com certeza. Né? Aí na pergunta 87 do Livro dos Espíritos, eles perguntam assim, o Kardec pergunta a eles assim, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí eles respondem, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Né? Aí fala assim que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Né? Nem todos, porém, vão por toda parte. Há regiões interditadas aos menos adiantados. Né? Então, ou seja, qualquer local que a gente apontar os olhos ou o telescópio, ou a gente imaginar, tem vida. Não da forma que a gente conhece, que a gente imagina que deveria ter como a gente vive. Né? A gente acha que os outros planetas seriam constituídos como nós deveriam ser, né? Por isso que a nossa vaidade, o nosso orgulho ainda não consegue aceitar isso, porque a gente acha que tudo é igual o que a gente está vendo aqui. Né? E aí interessante na pergunta 177, só passando um pouquinho à frente, aí eles perguntam assim, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Eles respondem, não, porque há muitos mundos que encontram no mesmo grau, e os espíritos nada aprenderiam de novo. Então, essa vastidão de mundos, às vezes há um entendimento equivocado de que a gente tem que passar por todos para chegar a um espírito puro. A gente tem que passar por todas as situações, e não por todos os mundos. Né? Nós temos que passar por onde nós necessitamos passar, né? O Isso. nosso grau de evolução. Cada espírito está num grau de evolução. Então, cada um vai ter a sua prova, vai ter a sua expiação, né? Cada um vai estar num mundo onde a vibração dele, né? Ele vibra na mesma intensidade que aquele mundo. Então, quer dizer, a evolução dele é lá. A nossa é nesse aqui de provas e expiações. Nós estamos vibrando aqui. Então, nós temos que passar por tudo aqui. Nesse mundo de Isso. provas e expiações, até vir a regeneração e vir acontecendo esses processos todos, né? Até chegar no mundo dos puros, né? Em que nós vamos nos depurando aos poucos. Porque nós ainda somos espíritos muito presos à matéria, nós ainda somos muito reticentes, nós passamos por determinadas provas, né? Temos a oportunidade de passar por elas, mas somos reprovados.
né? Então nós vamos ter que passar por elas novamente, até que a gente consiga vencer essas provas e ir aperfeiçoando cada vez mais. Então, quer dizer, isso aí também faz parte desse processo dessas moradas, né? Você vai, à medida que você vai se depurando, você vai se aperfeiçoando, você vai começando a ficar num mundo melhor, até mesmo consciencialmente, né? Sim, Você sim. consegue isso. E a evolução material, a evolução moral, né? Ela pode até acontecer sem a evolução intelectual. Só que naquele momento, só que ela vai ter que acompanhar, É, né? Mas a primeira que vai ter que acontecer é a moral. porque nós viemos aqui para progredir, né? Nas duas, intelectualmente e moralmente, né? Isso. Nós viemos, o nosso processo é esse. Tanto é que pode haver moradas com avanço moral acima do intelectual e vice-versa também, né? Interessante uma comparação simples. Uma escola, a gente pega uma escola, tem primeira, segunda, terceira, quarta série do primário, né? Ou até a oitava, vamos dizer. E aí você passou na primeira, segunda, terceira, e só que na quarta tem 5 salas de quarta série. Eu estou comparando isso com uma pergunta que ele fez, se a gente deve passar por todos os mundos. É, Então vamos supor que as 5 salas de quarta série, cada um é um mundo. Você vai precisar passar só por uma, por quê? Dali você já está ali, porque evolução não dá retrocesso. tenta A retrocesso gente lá. conseguiu passar, a gente já está com a consciência já formada naquele ponto ali, né? Com Interessante certeza. isso. Agora, dá uma passada lá no livro A Gênese, que é onde fala do desenvolvimento incessante nos mundos, né? No item 47, lá fala assim, não é a pergunta, né? Além dessas vastas solidões, com efeito, irradiam mundos magnificentes, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos vagam esplêndidos oásis no éter límpido, renovando incessantemente as cenas admiráveis da existência da vida, né? Quando a gente vê essas revelações, ainda simples, singelas ainda, né, do ponto de vista do infinito, que ainda é singela da comunidade científica, apenas assim, que eles conseguem ver do ponto de vista material, que eles fazem essa medida, né? Eles fazem esse apontamento de que tem tantas galáxias, né? Apenas do ponto de vista material, com as imagens que os telescópios conseguem ver das nebulosas, das galáxias, a gente pode já tem uma certeza que existe pelo menos, como eles dizem, 2 trilhões de galáxias. Então, assim, pelo menos isso já tem É o que uma nós imagem. temos condições de saber, né? É isso. E em dimensões absurdas, né? Inimagináveis pela nossa percepção. E só na nossa galáxia, uma da nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de sóis. A gente fala sóis porque eles colocam numa situação de estrelas. Se a gente for imaginar, pode ser que todos eles sejam sistemas solares, ou pode ser que parte seja. Se 1% disso for sistemas solares, já tem, só na nossa galáxia, já tem vida para perder de vista. Já, só de pensar dessa 1%, 0,1% já tem, porque bilhões de sóis só na nossa galáxia, né? Então, quantas trilhões de moradas estão atreladas a essas vidas, né? Com sistemas de vida, né? Com certeza. Abundante, não da vida exatamente que a gente conhece, mas com certeza vida similar e vidas muito diferentes, né? Do que a gente conhece, né? Saindo um pouco da nossa ignorância, né? Que a sabedoria de Deus, ela promove toda essa diversidade para comunhão e evolução entre nós, os seres, né? Então, assim, tudo está sendo feito, tudo foi feito, está sendo feito, para o bem de todos, para a evolução, né? Tudo é feito, não tem nada o próprio inútil. Cristo fala, né, que Deus, ele está criando, né? Não tem nada inútil, né? Ele está criando. Então, se ele está criando, é porque há a necessidade de mundos para essas criações que ele faz. Ele não está criando só para a Terra, igual a gente acha que ele está criando só para aqui, não. Ele está criando para todas as moradas. Interessante que é criado tudo e tudo interligado, né?
fisicamente e vibratoriamente, como nós vamos falar mais abaixo aqui depois. Nós vamos agora continuar no Evangelho, capítulo 3 aqui, nas instruções dos Espíritos, onde faz uma comparação, né, e onde fala dos planetas, né, desde o mundo primitivo. Então, comparação dos mundos inferiores e superiores. Aí eu peguei um ponto mais um tópico mais, assim, direto aqui. No item 8, fala assim que tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície e que são resquícios do estado primitivo ao nosso globo. Então, assim, essa escala, vamos dizer assim, é só para a gente ter uma noção. Não é dizendo que nós somos melhores, nós somos piores do que os outros. Tudo bem que tem a condição de evolução espiritual, cada um está no seu patamar que precisa estar, né? Então a gente não é que nada está em desvantagem e nem um privilégio, né? Então Deus cria tudo, todas as situações de evolução, né, de planetária, desde o primitivo, cada um está onde precisa, né? E como vai falar mais à frente aqui, a nossa Terra, ela é um mundo de provas e expiações, mas ela não é um mundo que só tem um tipo de espírito, um tipo de situação de provas e um tipo de expiação, né? É um mundo com várias situações, só que um grupo de espíritos rebeldes que precisavam estar aqui, né? Para se corrigir, né? Isso, e as migrações, elas sempre acontecem, né? Desde qualquer mundo, a gente, pelas informações dos espíritos, as migrações, quando a gente atinge, né, um patamar que a gente precisa de aprender mais em outros patamares, né? Aí essas migrações acontecem individualmente, assim como vai falar também que existem as migrações coletivas, que nós estamos mais ou menos nesse momento, que eu entendo dessa forma, nós estamos num momento de transição que coloca a gente num patamar de migrações coletivas, né? Onde vai pegar um grupo maior, que vai separar, que vai precisar de ir para um mundo inferior, tal, tem essa condição, né? E falando agora dos mundos, que a gente já estudou um pouco sobre isso, mas resumindo aqui, os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações, comparando a Terra que conhecemos, podemos dizer que temos a condição inferior, né, que tem condição inferior a nós, que são os mundos das primeiras encarnações da alma humana, onde predomina a barbárie, que a existência é toda material e sem vida moral. A influência da matéria vai diminuindo com o desenvolvimento. Neste mundo nós não temos beleza, né, que é os mundos primitivos. E aí vem os mundos, que é o mundo que a gente está, que é de expiação e de provas, né, que a gente conhece um pouquinho, tá? A gente conhece um pouquinho, tô achando que eu tô no início, que eu devo voltar aqui umas 500 mil vezes. Predomina o mal e nós precisamos do mal para sentir o bem. Nem todos estão em expiação. Nós podemos dizer que todos nós estamos em provas, mas, né, que toda expiação é prova, mas nem toda prova é expiação, né? Aqui é o lugar comum para os espíritos exilados, rebeldes, mas colocados juntos com numerosos vícios de imperfeição para o aprendizado. Aí vem os mundos de regeneração, que é o que a gente pretende chegar nele, né? As almas recuperam as forças da luta e ainda espiam. O mal ainda não perdeu seu império, mas existe o arrependimento e o orgulho, a inveja e o ódio já não aprisionam o coração como no mundo de provas e expiações. Então, no mundo de regeneração, a gente imagina, eu entendo assim, que a gente vai continuar ainda com o mal, vai continuar com muita dificuldade ainda, só que, porém, a gente vai estar mais aliviado nessas questões dos extremos, né, do ódio, da vingança, da falta de perdão, né? Muita gente, às vezes, acha que o mundo de regeneração já é a paz plena. Não, tá Nós vamos longe. estar caminhando para Tá ela. longe, É um mundo onde vai ter o mal, vai, mas só que o mal não vai ser com essa proporção que tem hoje no mundo de provas e expiações, porque hoje valorizamos mais o mal do que o bem. Né? E no mundo da regeneração, a gente vai valorizar muito mais o bem. Então vai haver, mas só que ele não vai ser com a proporção que tem, ele não vai nos atingir com essa proporção que ele nos atinge hoje. Porque nós já vamos estar mais preparados para lidar com essa situação. Né? Vamos estar um pouco mais evoluídos
lidar com isso. É. E passando dele, já melhorando os mundos felizes, o bem aí sim sobrepuja o mal totalmente. Não estão sujeitos às doenças que a gente ainda tem, né? Que não, nós não temos necessidade dessas doenças mais para o nosso crescimento. A vida é mais longa e a morte encarada como uma passagem feliz. Quem dera nós pensar que a morte é uma passagem Passagem feliz. feliz. Tá longe, mas tá Tá longe. muito longe. Nem na regeneração tá longe. É que tá longe porque nós ainda somos muito apegados, né? Nós temos muito apego. É aquilo, a necessidade de palpar, de estar perto, estar vendo, né? É essa necessidade. E os mundos celestes divinos, né, onde reina exclusivamente o bem, a beleza e a luz e a paz são perene, não perturbadas pela angústia da matéria. Então, assim, o mundo celeste eu creio assim que a gente tendo uma noção, eu creio que já a vida, o corpo material já não vai existir. Imagino que seja assim, né? Então, assim, pelo que a gente lê. Aí no item 7, voltando aqui, fala que sim, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso. É o que a gente estava falando, que aqui não tem um tipo só de expiação, um tipo de prova, uma característica só de São crescimento. vários, hein? São vários, somos todos rebeldes que precisamos estar juntos, justamente um para auxiliar o Auxiliar o outro. outro. Então, quer dizer, uns estão mais adiantados, outros Os não. menos. E os menos adiantados vão ser nossos, né? Os mais adiantados vão ser nossos professores, os menos adiantados, Esses nós nossos menos alunos. adiantados, nós vamos ser professores do mais adiantado também. Porque a gente aprende com os dois. É um aprendendo com o outro, né? Isso. Né? Na terra, as aflições sobrepõem os gozos, é da terra escola de recuperação de nós, devedores da consciência. Mas não sendo todos com a mesma carga de provas, igual nós falamos, né? Com a necessidade de cada um migrando para as moradas melhores à medida que a gente se depura. Né? Então nós vamos migrar aos poucos. Agora, falando agora de uma condição interessante, que fala no Livro dos Espíritos, são os mundos transitórios, né? Na pergunta 234, que fala nessa condição, e na 235 também. Então, assim, na 234, o Livro dos Espíritos fala assim: existe, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Aí ele responde: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamento ao ar livre, de lugares que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa. Estado este sempre um tanto penoso. E na 235, completando, eles perguntam: os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? Eles respondem: certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e até chegar à posição dos eleitos. Então é interessante observar que existem esses mundos, essa condição de mundos transitórios, não para um tipo de mundo, mas uma condição sabendo que certamente no momento da constituição desses mundos físicos, ainda quando eram estéreis, como foi a Terra, a Terra era um mundo estéril, não tinha vida orgânica, antes daquela vida unicelular, né? Aí a gente pensa assim: nossa, o mundo ficou aí milhares, milhares de anos, sem vida, sem nada, só ali, vamos chamar de fermentar, não falar da popular. Não, não existe isso. Ali não estava inútil. Até naquele momento onde não tinha nem vida orgânica, Deus provê aquele mundo para a passagem de espíritos como nós, que estamos transitando para uma condição melhor, para, eu vou chamar de respirar, vamos falar assim, e se instruir, como fala aqui. Interessante isso, porque você vai que nada vai ser inútil na natureza, nem na eternidade, nem nada onde Deus constrói vai ser. A nossa visão e nossa ideia, às vezes, é muito limitada. A gente pensa assim: você olha para sistemas e tal, você olha quando os cientistas falam: ah, não, tem um buraco negro, não tem nada e tal. Não é nada, não existe nada. Como eles falam, o vácuo, nada não existe, né? Todo o universo tem vida. Mas é aquilo que a gente fala. Nós medimos a vida lá fora pela nossa vida, pelo nosso jeito, como nós somos. Né? E não.
A gente, né, a espiritualidade traz pra gente isso, que é totalmente diferente. Tem mundos onde que eles não precisam de matéria mais, né? Então, nós não vamos perceber, nós não vamos poder ver, porque a nossa visão ainda é limitada, né? Essa visão é limitada, porque a nossa visão é para o nosso mundo, É. né? Ela é para o nosso mundo. Ela não é para o que está fora do nosso mundo. Porque nós não vamos poder compreender. Pois se o próprio Cristo fala que as coisas que ele tinha que falar, ele não podia falar naquela época, eles não iam entender, Isso. né? Como é que nós também vamos entender certas coisas que Deus colocou? Exatamente. É muito difícil. Nós não estamos preparados para isso. Aquela fala dele serve pra gente até hoje. É. Então, assim, Continua é que servindo. negócio. A gente tudo tem a hora certa, o momento Sim, certo. Isso vai despertar. Tanto que a gente vê aí, ó, coisas que hoje, né, a ciência mostra, né, que a gente vê, se há um tempo atrás falasse, a gente não ia acreditar. de jeito nenhum. Feitiçaria. Né? Não ia. Então, Ia falar que é por isso. que agora? Porque agora é o momento certo da gente poder compreender. Sim. Né? Então a gente tem que entender isso. Eles falam que essa condição é chamado de como se fosse, para a gente entender, como se fosse um acampamento ao ar livre. Então, assim, a gente passa aqui, se hospeda, aprende mais de alguma forma e tal, com instruções, e depois continua. Os espíritos, né, conduzem a gente para continuidade. Né? Voltando no livro A Gênese, no item 50, onde fala da morte ou desagregação da matéria útil à evolução, né? E aí fala assim: as mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e gratificaram com esplendores de vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos da existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, não vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de restituir ao laboratório em que a potência criadora aure incessantemente as condições de estabilidade geral. A distância imensa que se encontra esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam, gasta milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, com que ainda admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição. Então, a morte e a desagregação da matéria é mais uma etapa de regeneração e renovação das criações da natureza, né, do laboratório divino. Então, a morte, ela é natural, ela é normal e ela é necessária, a morte da matéria. Né? O espírito não morre, a gente sabe. Então, onde tiver matéria, de qualquer forma, assim como a gente tem aqui, no nosso corpo físico, ele precisa da morte, justamente para reencarnar, porque se a gente está no corpo, a gente precisa de pausar e retornar, né, se instruir inúmeras vezes. E aqui falando da morte também, a desagregação, porque a gente fala o termo morte com um certo peso, que a gente tem um pouco de problema com isso, né? Então fala assim, e essa parte que fala das estrelas, quando a gente olha para os astros, né, nessa imensa distância, quando a gente olha para a imensa distância dos astros, tudo que a gente vê as estrelas, a gente está vendo o passado dela. Porque muitas delas já morreram, vamos chamar de morrer. Muitas Já delas não existem mais, né? Aquelas de milhões de anos, de milhares de anos de distância, a luz que está viajando milhares de anos até chegar aqui, elas já morreram. Né? Continuando na Gênese, a importância que eles falam sobre a importância da solidariedade dos mundos. No número 56, mas essa ideia eminentemente justa da criação é preciso acrescentar a da humanidade solitária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Então, como a gente já falou um pouco, tudo está interligado, né, fisicamente e vibratoriamente. A solidariedade e a influência entre as almas e também a influência entre as naturezas. Tudo nós influenciamos uns aos outros, vibratoriamente e materialmente, né? As migrações dos espíritos são permanentes, individuais ou coletivas. Então, assim, a gente está em permanente troca de conhecimento, troca de afeto, troca de vibração, né? Troca de auxílio mútuo, né? E, inclusive, até o movimento dos planetas ele é solidário. Né? O movimento da Terra
com o sistema solar com outros sistemas dentro da galáxia, a galáxia com outras galáxias numa nebulosa, né? E assim por diante. E aí, continuando aqui, assim, por mais que nós habitemos mundos em diferentes categorias, não somos desconhecidos, nós encontramos algum momento na eternidade, segundo as nossas simpatias. Né? Nossas mentes estão ligadas independentemente da distância, porém limitadas devido ao estágio que estamos. Então nós Sintonia, né? estamos Grau, sintonizados. Né? a sintonia, a vibração, né? Isso. Cada um de nós está num grau de evolução, Isso. estamos num grau de sintonia, em um padrão vibratório. Então, quer dizer, nós vamos nos sintonizar através desses padrões vibratórios. Cada um emite o seu. Então, nós vamos nos agrupar com aqueles que vibram na mesma intensidade que a gente. Isso. Por isso que as moradas, porque cada um vai vibrar com um grupo. Né? Então, cada grupo vai estar afinizado. A gente brinca muito, a regeneração está vindo aí, ó. Se você não vier para a regeneração, você vai para o chupão. Mas por que você vai para o chupão? Você vai para o chupão por quê? Porque o seu padrão vibratório, ele está condizente com o chupão. Então você não pode ficar no mundo de regeneração, porque você não tem vibração para o mundo de regeneração. Então é lá. Agora, quem vibrar lá com o mundo de provas e expiações, vai para o mundo de provas e expiações. Então, esses mundos todos estão aí. Mas fazendo a evolução de todos os espíritos que compõem esses mundos. E é isso que nós temos que entender. Né? Hoje estamos em provas e expiações. Se nós fizermos por merecer, vamos para a regeneração. E aí sucessivamente. Agora, se nós não melhorarmos o padrão, se nós não tivermos uma melhora de conduta, nós vamos para onde a nossa vibração nos levar. Lembrando aí que o chupão que você falou é um apelido carinhoso que a gente deu a um planeta inferior, primitivo, né? Vamos falar dessa forma porque a gente vai retornar para onde a gente recomeçar tudo desde o mundo primitivo, se a gente não conseguir melhorar a nossa vibração, trabalhar o perdão. Porque quando você vai para lá, você já vai melhorado. Sim. Então, com essa parte que você melhorou, você vai impulsionar o quê? O desenvolvimento lá. Isso até não deixa de ser benefício, que isso não é castigo, nunca será. Não. Deus isso é oportunidade. Oportunidade que você está tendo. Isso. Você vai impulsionar aquele mundo ali, ó, primitivo, né, com o que você já sabe. Isso. Como no nosso mundo, gente. O fogo, né, a caça, tudo isso aí, ó, foram espíritos que uma leva de espíritos foram chegando e foram promovendo, né, essa mudança nesse mundo, essa evolução. Ele foi evoluindo. Isso. Até nós chegarmos, como nós chegamos aqui na prova e expiação. Isso. Vou acelerar um pouquinho aqui. No item 60 e 61, na diversidade dos mundos, na Gênese, ele fala aqui da natureza diferente dos mundos. Nós já comentamos aqui. Então, assim, a natureza, aqui a gente já não tem a noção direito, a gente não sabe o que tem no fundo do mar direito. Quanto mais a gente vai saber, vai afirmar que lá fora a natureza não existe, ou deveria ser igual a nossa, né? Se nós vamos olhar para esse lado, a cada dia que passa, descobre uma nova espécie de peixe no fundo do mar, né? Vão lá para o espaço, aí já descobre lá, né? Agora estão falando em água na Lua, em água em Marte. Então, quer dizer, vão descobrindo. Né? Agora, aí é onde vão ver realmente o que a gente fala. Né? O quanto que Deus, né, ele faz a coisa perfeita. Sim. É tudo de acordo com o mundo. Aqui é de um jeito, na Lua é de outro, no Marte. E assim, em todos os lugares sempre vai haver essa diferença. Aqui a gente já tem uma noção do poder de Deus. A gente olha assim, vai numa montanha, na natureza, né, vibrante. A gente já fala, nossa, como Deus é grande. Agora imagina isso aqui bilhões e bilhões de vezes aí para cima. É como aquela historinha, né? Se você subir no pico de uma montanha que você olha para baixo, você vai ver. Que você vai ver. Vai ver um micro, né? Um grão de areia. Olha lá a visão ampla que você vai ter. Então, assim, como a gente está falando das moradas celestiais, elas podem ser entendidas como um estado feliz e infeliz, como fala no Evangelho, né? Do Espírito, na reticidade. A morada íntima de cada um de nós é a fonte principal de toda a causalidade no percurso que a gente
tá em cada estágio necessário. Então, assim, a gente deve pensar, entender dessa forma. Eu gosto muito do termo casa mental, é a nossa morada íntima. A gente só vai crescer, a gente só vai conquistar as alegrias, né, da felicidade verdadeira quando a gente conseguir vencer a nós mesmos, vencer o perdão, com o perdão, né, vencer a nossa animalidade, né, trabalhar com afinco, assim, de dia após dia, porque a gente tem desafio todo dia, é isso aqui nós vamos burilar. E é uma Desafio. questão consciencial, né? É isso. Isso é questão de consciência, não tem como. E essas moradas são conscienciais, porque eu estou onde a minha consciência me leva. É onde a minha consciência me levar que eu vou estar. E pegando aqui um pedacinho do livro Fonte Viva, no item 169, busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater diante das alterações do equipamento físico, diz Emmanuel, né? Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. A juventude não é estado da carne. Então, a nossa mente é a casa mental e que não envelhece. A nossa mente mente, não o nosso cérebro. Né? Nós estamos falando de mente. A nossa mente é a nossa vida, a nossa casa mental. Onde a gente for, é a nossa casa mental. Né? Vou dizer dessa forma, a condição, estou falando da condição que a gente se encontra. Então, assim, o cérebro físico, sim, ele envelhece. Né? Nós moramos literalmente em nossa mente, de forma permanente. A eternidade que podemos nos localizar nas moradas celestiais são conquistas e condições iniciadas pela mente ou morada íntima de cada um, formando estádio de consciência. Então, a nossa casa mental é onde a gente tem que trabalhar e interessante que a gente pode considerar como uma casa mesmo, a nossa mente, a nossa casa mental, a nossa morada mental mesmo, como se fosse uma casa com um porão, com a parte intermediária e com o telhado. Algumas palestras eles mencionam isso, eu achei interessante. Então, assim, a gente deve sempre estar procurando o telhado acima, que é onde está Jesus. Nós procuramos Jesus. É Jesus que é o nosso rumo. Norte, né? Nosso guia, nosso né? rumo. Então é ele que a gente vai procurar, que ele está na gente. Porque se, como ele disse, nós somos deuses, eu entendo que é isso. Dentro de nós temos Deus. Nós temos que é o nosso guia, que é Jesus, que é guia direto para Deus. Então nós vamos procurar Jesus dentro de nós. Procurar nas nossas dificuldades do dia a dia, nas nossas principais, né, na nossa animalidade, que a gente tem muita ainda, né, e vencer essa animalidade pouco a pouco, vencendo a nossa dificuldade, trabalhando o perdão. Né. O perdão é um passaporte, é um ingresso para poder, faz parte do ingresso, porque o perdão, dentro do termo caridade, ele faz parte, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, o perdão, sem um dos três, né, principalmente o perdão, a gente não vai ter esse passaporte. Então, é trabalhar esse tempo todo. Eu estou falando isso para mim, porque como é bom a gente estudar e falar isso para a gente mesmo, porque como é difícil a gente trabalhar isso na gente, né? A gente fala assim, parece que vamos estar falando é bonito, mas como é difícil a gente lidar com uma situação dentro de casa, com o familiar, como é difícil lidar com a situação no trabalho que vai minando a gente, como é difícil lidar com a situação com um ente, uma pessoa que está fazendo, não deixando a gente dormir, vamos dizer assim, com a situação, como é difícil dentro da mente da gente, a gente não consegue sair de uma situação e querendo até desistir da vida, sendo que nada é motivo para isso. Então isso é que a gente tem que fazer, é buscar essa parte superior da nossa casa sempre, e sempre a gente encontra, basta a gente tem que procurar com afinco, né? Com força. A gente tem que ter força de vontade, ter foco naquilo, porque nessa busca. Buscar é achareis. Então nós vamos buscar, nós vamos tentar com a prece, né? Com a mudança de hábito, é assim que nós vamos conseguir, né? Interessante que Emmanuel tem uma fala que fala assim: a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Então a mente é manancial eterno. Onde nós estivermos, a nossa mente vai estar com as nossas reminiscências, com o nosso histórico do passado inteiro, de todas as formas. Porque nós temos, é o que eu digo, né? A nossa herança é consciencial, gente, não adianta.
tudo fica gravado na nossa consciência, né? E ela cobra da gente, né? Tem essa cobrança. Tem uma leitura de Emmanuel, da Fonte Viva, está lá na Fonte Viva também, que está lá em Paulo, primeira carta de Tessalonicenses 5:8, tendo por capacete a esperança da salvação, né? Onde fala lá que nossos sentimentos estão sujeitos a ataques de cóleras violenta e em muitas ocasiões sofremos assédio e desânimo, né? À frente da luta da vitória do bem que não pode esmorecer em tempo algum. Então, a nossa mente, a gente tem que buscar a vontade. A nossa vontade que é a força criadora. Nós vamos buscar o equilíbrio e a paz, né? As possibilidades da nossa mente é infinito. Quando a gente olha para o céu, a gente olha para o infinito. Se a gente pensar que a nossa mente é finita, não, a nossa mente também é infinita, porque a evolução sempre acima, sempre é de crescimento, né? E finalizando aqui com Mateus 5:25, né, quando Jesus disse que o perdão, né, falando que o perdão é necessário, né, reconcilia-te sem demora com seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, assim, inimigos gratuitos sempre teremos nessa morada de provas e expiações, e não exijamos entendimento ou estima dos outros. Sem o perdão, a gente também não vai a lugar nenhum, igual nós já falamos. Nessa fala de reconcilia-te com o teu inimigo, acho que essa fecha com chave de ouro. Porque como nós somos bélicos entre nós, acho que o perdão, né, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, juntando com a falta de perdão, né, que vai culminar nesse ódio, nessa questão de vingança, esse acho que é o que mina a nossa evolução, que bloqueia, né, que mais bloqueia, a falta do perdão. É porque para você perdoar, você tem que conseguir ficar livre do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Aí sim você está pronto para perdoar. Exatamente. Né? Você venceu essas chagas se você conseguir realmente perdoar. Mas perdão de boca para fora não adianta. Né? Tem que ser perdão mesmo, como Cristo fala. E tem a questão também dos fluidos, né, negativos que o perdão produz na gente. A falta do perdão a gente produz na gente mesmo. O primeiro atacado somos nós, né? Ele faz mal para nós em primeiro lugar. Isso. E chegando naquela condição até de obsessão. Porque a gente cria essa força negativa e a gente fica escravo e a gente fica refém de nós mesmos. Não culpando nenhum espírito, porque a gente que abre as portas. A nossa casa, que a gente precisa procurar a parte superior, a gente vai para o porão, fica ali, abre as portas do porão e vai deixando. Você vai, questão de sintonia, né? Você vai sintonizando. Quando o perdão liberta, né? Liberta você daquela pessoa, daquela situação, ele é libertador. Agora, quando você fica preso ali, você deixa de evoluir porque você fica o tempo inteiro só pensando naquilo ali. E não vai te fazer bem. Ao contrário, vai te fazer mal. Com certeza. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Reinaldo, muito obrigado. E eu que agradeço. Pelas elucidações. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças às 23 horas na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo programa.